Boa tarde, pessoal. Novamente, lembrando que essa aula está sendo gravada para ser disponibilizada no Classroom. Foi disponibilizado o link da frequência, 42 pessoas preencheram, atualmente nós estamos em 63. Então, um bocadinho ainda falta preencher. Antes, alguns recadinhos do coração. Alunos que ainda faltam fazer minha parcial, a parcial de geografia. ADM 2, ainda faltam 6 alunos. Conte 2, ainda faltam 12. Design 2, ainda faltam 5. Info 2, ainda faltam 8. Desde ontem já, acredito que até antes eu já coloquei, já venho cobrando. Eu sinceramente eu não entendo qual o motivo dessa ausência tão grande, porque os que têm problema é informado que é para entrar em contato com o PDT, né? E pelo que eu tenho informado, nenhum desses aí tem problema. Então, qual o motivo de não estar realizando a parcial, eu já não sei. Outro informe. Novamente, pela milionésima vez, as minhas atividades são todas realizadas pelo Classroom. Então, aconteceu alguns casos de realizarem a parcial pelo link. Em momento algum, eu indiquei que deveria se compartilhar link. Eu não consigo visualizar as notas de quem fez por link. Então, se você fez por link, entre em contato comigo, porque eu não estou conseguindo visualizar sua nota. Eu tenho que fazer uma pesquisa no formulário. Eu só vou fazer a pesquisa da pessoa que chegar para mim perguntando, porque cada formulário é em torno de 150, 160 pessoas respondendo. Então eu não vou sair simplesmente procurando se a pessoa não me informar que ela fez pelo link, né? As pessoas que já me responderam, a parcial já devolvi a nota. Pelo menos até por volta de meio-dia eu devolvi a nota. Quem já fez agora pela tarde, eu ainda não verifiquei. Então, se você fez a prova e não recebeu a nota de volta, entre em contato comigo, porque provavelmente eu não sei que você fez a prova. Você vai ficar com nota zero. Quem tiver algum problema para realizar a prova pelo Classroom, pela internet, deve buscar o material na escola, que desde a semana passada está disponível. Também já foi informado. E, inclusive, semana passada ninguém foi buscar. Professor, Pois não. o senhor devolveu a nota pelo e-mail, foi? Não, pelo Classroom. Mesmo pelo Classroom. Certo. Pouco você não recebeu, não? Não, ainda não visualizei ainda. Tu fez quando a Só queria prova? saber por onde. Fez quando? Hein? Fez quando a prova? Foi? Fez quando? No dia que o senhor mandou. Foi. Depois dá uma olhadinha na prova. Mas você fez pelo Classroom, né? Sim. Então pronto, tá tudo ok. Deve ter devolvido. É, estamos em 60 pessoas. Vou colocar novamente o formulário aqui e dar início propriamente dito. A frequência. 58 pessoas preencheram, somos 70 pessoas agora. Volto a dizer novamente, não compartilhe esse link pelos grupos de WhatsApp, porque aí vocês estão sendo desonestos, tanto comigo como com vocês. Estão aqui assistindo a aula e vão dar oportunidade de quem não está na aula para levar presença. Certo? Vamos lá. Lembrando que essa aula está sendo gravada para posteriormente se nós colocarmos no Classroom. Já tem uma atividade para vocês, atividade de hoje, 15 horas em ponto, ela vai surgir lá no Classroom, que já está agendada. Então, terminando essa aula, vocês podem acessá-la. Vamos dar continuidade aqui ao assunto, as economias. Ei, professor, com licença, desculpe interromper, né? É porque eu cheguei agora, né? E eu não consegui pegar a frequência. Tá, daqui a pouco, antes do final, eu passo novamente, tá ok? Ok, ok. Valeu. Então, vamos dar início aqui, continuar. Nossa quarta aula do quarto bimestre. Economias em transição,
a indústria planificada, né? Lembrando, indústria planificada, planos, lembra logo algo relacionado ao socialismo. E nós vamos falar propriamente dito sobre a China, falar um pouquinho da China. Semana passada foi sobre a Rússia e dando sequência, China. Então, China, né? Formação da China comunista. Lembrando que essas temáticas, com algumas exceções, elas estão no livro de vocês, a partir da página 202. Mas tem alguns complementos que eu coloquei. A China, de império a república, né? Ao longo dos séculos, a China alternou períodos de maior ou menor produção econômica, tecnologia e cultural. Mas no fim do século XIX, sobre o Império Manchu, estava decadente e dominada. Então a China teve momentos de ascensão e momentos de declínio. Hoje a China ela vive talvez um dos melhores momentos dela, né? Mesmo diante de todo o panorama pandêmico, né, mundial, a China ainda continua a se destacar. Por quê? Essa é a questão, né? Como que um país que antes se iniciou toda essa problemática do Covid conseguiu se recuperar tão rapidamente, né? No início do século XX, sob a liderança de Sun Yat-sen, foi organizado um movimento republicano e nacionalista hostil à dinastia Manchu e à dominação estrangeira. Ou seja, ela tentou amplificar, né, suas dominações nos territórios vizinhos, né, fronteiriços. Em 1912, a vitória desse movimento deu origem à República da China, que passou a ser governada pelo Partido Nacionalista Kuomintang, criado por Sun Yat-sen, certo? Com a chegada de investidores estrangeiros interessados em aproveitar a mão de obra barata e a disponibilidade de matérias-primas, fábricas começaram a ser instaladas nas principais cidades do país, sobretudo em Xangai. Então, um dos grandes atrativos que nós observamos na China é a questão da mão de obra barata, né? Quando você, como já foi até dito aqui algumas vezes, quando você pega um produto que vem asiático, produzido na Ásia, e você imagina, por mais barato que seja esse produto, mas você imagina toda a mão de obra e toda a estrutura que tem por detrás dele, toda a tecnologia que vem por detrás dele. E como que, diante de toda essa tecnologia e toda essa mão de obra, a gente ainda consegue pagar os valores que nós pagamos, né? Sendo que um país estrategicamente ele não é bem localizado. A China ela não é bem localizada com a relacionada à economia mundial, porque como é até comum de se falar, né, que a China é do outro lado do mundo, ou seja, tudo que é da China demora, de certa forma. Por quê? Porque é muito distante dos mercados consumidores, grandes mercados consumidores, fora da Ásia, né? Tipo mercado europeu, mercado americano, né? Então, estrategicamente, a China não é bem localizada. Contudo, ela usa de outros artifícios para conseguir se tornar a potência que ela é hoje, né? Uma dos artifícios é a mão de obra barata. Nacionalismo versus comunismo, né? Em 1921, a criação do Partido Comunista Chinês, PCC, viu? Tem nada a ver com o PCC daqui. A influência da Revolução Russa juntou-se ao sentimento nacionalista e anticolonial, dando origem ao PCC. Entre seus fundadores estava Mao Tse-tung, de 1893 a 1976. No ano de 1927 a 1949 ocorreu uma interrupção, né, da industrialização. O incipiente processo de industrialização que até então tinha sido iniciado foi interrompido durante a ocupação japonesa e pela Guerra Civil, a guerra que ocorreu Japão e China, né? Ambas nesse momento ainda muita questão, apesar de questão econômica estar relacionada a isso, mas também muita questão territorial, questão estratégica, né? Nacionalistas e comunistas, após a curta convivência pacífica, o governo nacionalista colocou o PCC na ilegalidade
e iniciando uma guerra civil que estendeu até o fim da década de 40, ou seja, no início do século XX, a China passava por um período de guerra civil. E mesmo assim, com essa guerra civil, que, como toda guerra civil, ela só vem trazer pobreza, só vem trazer devastação, só vem trazer mortos, né, feridos, e mesmo assim a China consegue superar todas essas problemáticas. 1949, o comunismo enfim venceu, né? Depois de 22 anos de guerra civil, os comunistas do Exército de Libertação Popular, formado por voluntários e liderado por Mao Tse Tung, saíram vitoriosos. Sempre a gente, quando se fala no comunismo na China, a gente escuta muito falar de Mao Tse Tung, certo? Proclamação da República Popular da China. O território continental do país foi unificado sob o controle dos comunistas, comandados por Mao Tse-tung, então secretário-geral do PCC. Então ele começou mais ou menos a mesma lógica que ocorreu na antiga União Soviética, né? A partir da vitória da Guerra Civil, a China começou a unificar todos os seus territórios, tanto os territórios continentais como os territórios não continentais. Aí vem a criação de Taiwan, né, que a gente hoje chama de China não continental, também chamada de República da China, foi fundada por membros Kuomintang, comandados por Chiang Kai-shek, que fugiram para a ilha de Formosa, né? Ou seja, após a derrota, quando o comunismo venceu na Guerra Civil, até então, né, naquele momento, rebeldes, as pessoas que eram contra o comunismo, eles fugiram para Taiwan, até então chamada de Ilha Formosa, certo? E criaram esse país chamado Taiwan, que a China considera Taiwan como um puxadinho dela, né, como um anexo. Contudo, Taiwan ele se considera e é uma nação livre da China, né, uma nação democrática, e ela é totalmente independente da China. Mas, assim, é uma situação, uma relação que, que ocorre, como se diz popularmente, pisando em ovos, porque nem a China aceita a independência de Taiwan e nem Taiwan se aceita como dependente da China. É uma coisa como se fosse, popularmente diz, para inglês ver, né? Todos fingem que não estão acontecendo, mas legalmente Taiwan é uma república independente, mas ela tem sim essa relação, de certa forma, militar e econômica com a China. Uma vez até que ainda hoje a China ela, ela proíbe, de certa forma, que Taiwan tenha relações políticas com outros países. Relações econômicas nem tanto. Tanto que se você pegar a maioria dos produtos que você procurar na sua casa, você não vai ver made in China. Você vai ver, na verdade, made in Taiwan. Ou seja, Taiwan é um dos grandes exportadores mundiais, grandes produtores mundiais, certo? Politicamente, a China não permite que Taiwan se envolva. Até alguns anos atrás teve uma problemática que o Trump ele fez uma ligação para a presidenta de Taiwan e, segundo relatos, era só para complementar um ao outro, mas gerou todo esse transtorno, porque a República da China não gostou, né? Ela não gostou desse posicionamento e identificou que Taiwan estava querendo criar relações políticas com os Estados Unidos, né? Logo após a derrota, né, dos rebeldes, digamos assim, na Guerra Civil, os Estados Unidos apoiou Taiwan, certo? Contudo, tanto pela localização, que Taiwan é uma ilha bem vizinha à China, né? A China ela controla ela militarmente, né? Como eu falei, ainda existem mísseis, né? Dizem que ainda existem mísseis apontados para Taiwan, chineses apontados para Taiwan. Caso Taiwan decida se tornar mais rebelde, né? Se tornar mais politicamente independente, iniciaria uma guerra. Contudo, aparentemente,
parece-me também que seja algo do estilo da Guerra Fria, né? Muito de ameaças e poucas, poucas agressões de fato, né? A Revolução Socialista Chinesa, né? Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Ela utilizou do modelo soviético, né? Lembrando da União Soviética, talvez um dos poucos exemplos de socialismo ou comunismo que alguns aceitam, outros não aceitam, mas enfim, é muito falado. No início, a China seguiu o modelo de política econômica da União Soviética, que enviou muitos técnicos e assessores para ajudar no desenvolvimento da economia chinesa. Lembrando, né, no socialismo, a economia é totalmente controlada pelo Estado. Então, tem muito desses tecnólogos que vão dizer como as empresas devem funcionar, quais os parâmetros que as empresas devem seguir. Seguiu o padrão também de partido único, instituiu-se um regime político contrarizado, centralizado, sob o controle do Partido Comunista Chinês, né, o então PCC, que já foi dito, cujo líder máximo era o secretário-geral, que naquele momento é ocupado pelo Mao Tse Tung, né, que ele veio a falecer em 1976. A economia estatizada, naquele momento a economia totalmente estatizada, as terras foram coletivizadas e o Estado passou a controlar as poucas fábricas existentes, além da exploração dos recursos naturais. Qual seria talvez um dos principais objetivos do socialismo, de eu tornar minha economia estatizada? Socializar a minha economia. Talvez o principal objetivo seja destruição ou rompimento com as classes sociais. Então, digamos que se o socialismo, o comunismo vier a funcionar de fato, não existiria mais essa estratificação em classes sociais, né? Revolução Chinesa, né? A Revolução Chinesa foi camponesa. Nessa época, havia no país em torno de 3,2 milhões de operários, o que equivaleria a apenas 0,6% da população, de cerca de, pois não, 540 milhões de habitantes. Pois não. O senhor pode explicar de novo essa parte do que aconteceria com o comunismo, a estatização dos Pronto, é assim, por porque favor? talvez uma das principais objetivos do socialismo, do comunismo é romper com as classes sociais. A palavra comunismo como si só vem de comum, né? Igualdade. Então todos seriam iguais, tudo seria comum para todo mundo. Então se é tudo igual e tudo é comum para todos, não existiria essas classes sociais, esses níveis hierárquicos da sociedade, certo? Então talvez um dos principais objetivos seja o rompimento das classes sociais, onde todos aparentemente teriam o mesmo nível social, aparentemente todos teriam o básico para sobreviver, não seria essa ambiguidade de poucos tendo muito e muitos tendo pouco, né? Lembra do vídeo da aula passada que a moça falou, a russa falou, dizendo que naquele momento lá da União Soviética, então socialista, comunista, né? Ninguém passava fome. Também ninguém esbanjava. Todo mundo tinha de tudo. As pessoas não compravam, pelo menos nas palavras dela. As pessoas conseguiam. Aí, como conseguiam, ela não chegou a mostrar, a declarar, mas leva-se a entender que talvez também, de repente, tentando responder aqueles questionamentos já de 2, 3 aulas atrás, por que não veio funcionar o socialismo ou o comunismo? Se as pessoas conseguem, é porque existe alguma malha, algum viés que eu consigo burlar o sistema e conseguir coisas que os outros não vão ter. Então é rompendo a igualdade, né? A igualdade que o socialismo prega. Então, de repente, seja isso uma das causas que venham provocar a derrocada, né, dos processos socialistas. Lembrando que, mesmo que algumas sociedades, algumas nações se declarem socialistas hoje, se você for procurar, os estudiosos eles não consideram que existam atualmente nações socialistas. E os mais assim
ferrenhos, né, do socialismo, eles até dizem que nunca nem existiu, não consideram a União Soviética como socialista. Mas por quê? Pela mesma lógica da China, pela mesma lógica da Rússia, que ela cria um sistema com tanto com uma certa ideologia socialista, mas também abraçando um pouco da ideologia capitalista, né, que eles dizem socialismo de mercado, né, mais ou menos isso, que eles procuram abarcar o bom de cada um, né, se é assim que se pode dizer. Que a China é uma das economias que mais, talvez seja uma das economias mais capitalistas hoje, né? Se você for olhar economicamente falando, ela sempre está em segundo lugar, Estados Unidos e China. E às vezes acontece, já aconteceu, é raro, mas já aconteceu de eu encontrar a China em primeiro lugar. Uma economia socialista, de mercado. Então, talvez seja isso que as pessoas alegam que nunca, não exista, né, um exemplo de país socialista no mundo, muito menos comunista. Quais seriam os fatores que levaram à industrialização da China? Lembrando que a China é um país gigantesco, né? É gigantesco ao ponto de ter muitos recursos naturais, ao ponto de ter muita população, muita mão de obra, né? E tudo isso vem favorecer o desenvolvimento da China. Em 1957, Mao Tse-tung novamente lançou um ambicioso plano econômico conhecido como o Grande Salto para a Frente. Isso aí lembra alguma coisa aqui do Brasil, será? Alguma coisa que aconteceu no período do governo militar, que no governo militar tinha uma tal de uma política de 50 anos em 5, ou seja, um alto investimento em empresas estatais na China. Também aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil. Um alto investimento de empresas de base, as grandes empresas multinacionais que ainda existem hoje no Brasil, tipo Petrobras, Vale do Rio Doce, pouquinho que ainda existe, Correio, pouquinho que ainda existe, todas foram criadas, dentre outras, todas foram criadas no período do governo militar. Então, empresas estatais também foram criadas na China, né? Com a intenção de que, qual o objetivo dessas empresas de base? É nutrir as futuras indústrias que venham surgir, né? Nutrir as indústrias que possam surgir com equipamentos, com materiais pré-trabalhados, né? Como o próprio nome diz, indústria de base, ela vai se transformar, vai propiciar a base para as novas indústrias surgirem, né? Então, essa política, né, esse grande salto para a frente, se estendeu até 1961. Esse plano pretendia acelerar a consolidação do socialismo mediante a criação de um parque industrial amplo e diversificado. Para tanto, a China passou a priorizar investimentos na indústria de base e em obras de infraestrutura que sustentassem um processo de industrialização. Volto a dizer, mesma coisa aconteceu aqui. As grandes obras estruturais brasileiras ocorreram no período do governo militar. Transamazônica, Madeira Mamoré, contudo, o processo de desgaste, processo de corrupção acabou degradando todas essas grandes estruturas. A rede ferroviária brasileira, criada também nos governos militares, e hoje em dia a Refesa é quase que insignificante, né? Apesar de se dispor de numerosa mão de obra de abundantes recursos naturais, a industrialização chinesa teve suas idas e vindas, como todo o seu processo histórico, né? Em razão da burocracia, né, burocratização dos processos e da má gestão, o grande salto para a frente desarticulou completamente a incipiente economia industrial do país. Ou seja, uma das coisas também que é muito interligada com o socialismo é burocratização. A partir do momento que o Estado tem que ter, né, total controle do processo, ele cria uma série de burocracias, uma série de fases, de níveis que todos os setores devem passar. E acaba criando um processo de procrastinação, de demora, de defasagem, e acaba, de certa forma, inibindo o processo de crescimento. Contudo, ocorreu um fenômeno chamado Segunda Revolução, né? Com a morte do tão falado Mao Tse-tung em 76, após um período de disputa interna pelo poder, Deng Xiaoping foi indicado ao cargo de secretário-geral do PCC.
Posição que permanecer por 14 anos. Tem um grilo aí. É só meu fone. Alguém ligou o microfone, não foi? Deixa eu ver aqui. Desligado. Desligado, foi só falar. Nesse período, introduziu diversas medidas que caracterizaram a reforma econômica denominada Segunda Revolução. Com ela dizia-se, com ele dizia responsável, né, pela completa transformação do país. Mao foi responsável pela primeira Revolução Chinesa, a socialista, e Deng pela segunda, a socialista de mercado. Ou seja, no primeiro momento seria algo parecido com o socialismo propriamente dito, e a segunda revolução seria algo parecido com o que a China é hoje, socialismo de mercado. Ela começou a permitir que empresas multinacionais começassem a adentrar no seu país, na China. Começou a permitir que surgissem empresas pequenas, empresas familiares, menores, e o Estado começou a se distanciar do processo, começou a ficar observando mais um pouco de longe, que é tentando se aproximar da lógica liberal, né? Que é o que a economia preza bastante, né? Agora eu não sei se eu estou indo para frente, estou indo para trás, estou indo para trás, estou indo adiantando aqui. Pronto. Aí, nesse momento, ocorreu um fenômeno, um processo que também por vezes cai em questões, é o massacre da Paz Celestial, certo? Mas o que foi que ocasionou esse massacre, né? Na noite do ataque, né, poucas pessoas morreram na praça em si. Boa parte das vítimas foi alvejada nas ruas e avenidas no entorno, mas a praça ficou marcada pelos acontecimentos porque, no dia 13 de maio, milhares de estudantes estavam acampados ali, fazendo greve de fome. Foi também nos arredores do local de câmeras de TV, de emissoras ocidentais registraram um momento mais icônico, né, do episódio, da manhã, do dia 5, quando o exército já controlava a situação, mas centenas de manifestantes ainda tentavam retomar o controle sobre a praça. Um jovem, usando uma camiseta branca, se posicionou diante do tanque, né, que é essa imagem aqui. Então, o que é que acontecia? Isso é já na segunda revolução, né, socialista de mercado. Os jovens se revoltaram por causa da situação econômica já da China, muita miséria, muita pobreza. Eles se revoltaram também, o grande fator militarista da região, e os jovens se revoltaram, e entre umas coisas que fizeram foi em greve de fome, entre outras coisas, né? E se foram de encontro às forças militares. Aí as forças militares, elas acabaram fazendo o que estava no texto aqui, que eu já li, matando centenas de milhares de pessoas. Não é, aonde a mídia, né, que já era grande, podia identificar, mas sim nas ruas periféricas, né? Ou seja, um poder autoritário, né? Por mais que seja um poder socialista, mas sim um poder autoritário. Ocorreu, enfim, a abertura econômica, né? E a China, mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil, quando o Collor abriu o mercado brasileiro na tentativa de empresas entrarem e concorrer com as empresas locais, né? Contudo, a China, ainda hoje, né, as eleições não são diretas. O presidente de lá ainda é um Xi Jinping. Vira e mexe, ele passa na televisão. Foi indicado pelo Comitê Central do PCC, certo? O governo de Xi permitiu o surgimento de pequenas empresas e autorizou a criação de empresas mistas, visando atrair a capital estrangeira. Lembra muito a mesma lógica da Rússia, né? Empresas mistas, as parcerias público-privadas, onde a capital privado ele investe em empresa no capital nas empresas estatais e fazem acordos e ambas acabam lucrando com esse acordo, né? Porque pesquisa em si demanda muito tempo e as empresas privadas e estrutura, as empresas privadas elas não têm condições de fazer, por vezes não têm condições de fazer isso. Então é muito mais vantajoso, muito mais lucrativo eu arcar com o investimento e o Estado arcar com os imprevistos, né? Arcar com a possibilidade da dúvida de descobrir a solução para os problemas, né? A grande virada, porém, veio com a abertura das chamadas Zonas Econômicas Especiais, também conhecidas como ZEE, já no início dos anos de 1980. As primeiras foram em Zhuhai, Shenzhen,
Sansu, Xiamen e Yan'an. Com o tempo foram instituídos portos abertos, cidades abertas, entre outras modalidades de abertura do exterior. Ou seja, simplesmente não foi uma coisa assim que nós vamos escancarar as porteiras, não, como foi aqui no Brasil. Aqui simplesmente autorizou a abertura do mercado para que produtos externos entrassem. Lá não. Eles inicialmente criaram essas EES, né, que eram zonas que eram permitidas essa circulação de mercadoria, tanto entrada como saída, com maior facilidade. E com o passar do tempo foi sendo aumentado, foi sendo ampliado. Aí aqui a gente procura colocar alguns dos atrativos, né? Quais seriam os atrativos que a indústria chinesa ela teria para possibilitar que as empresas externas e exteriores viessem implantar suas filiais no seu país, né? E quais também as vantagens, o que a China poderia lucrar com isso? Lembrando que a China é economia socialista, economia planificada até então, né, que estava começando a abrir o seu mercado. Eu vou abrir o meu mercado sem ter nenhum lucro com isso, sem ter uma possibilidade de uma contrapartida. Então, as empresas estrangeiras são atraídas por um conjunto de fatores favoráveis à produção para abastecer tanto o mercado externo como o crescente mercado interno. No primeiro momento, um dos primeiros fatores que atraíram era o quê? Mão de obra barata, muito barata a mão de obra, e também a questão de não haver um controle maior com a questão dos impactos ambientais. Contudo, hoje em dia a mão de obra continua barata, não tanto quanto, mas continua barata, porque é uma questão cultural, né? A população de lá tem uma questão cultural com relação ao trabalho. Elas são muito mais entregues do que nós, né? Aquela questão, os asiáticos também tem essa questão da honra, né? De viver com a sua honra. Mas também a questão ambiental já vem sendo alterada um pouco, né? Vem sendo modificada. Vamos ver aqui. Trabalhadores, nessa primeira parte aqui, trabalhadores inspecionam suportes das células fotovoltaicas na linha de produção de Atrina Solar Limitada, no ano de 2015. Esta empresa é a maior produtora mundial de células fotovoltaicas para a produção de energia solar. Esse é um exemplo de que a China vem investindo em setores de maior conteúdo tecnológico, ou seja, a China, depois da abertura do comércio, ela passou a investir muito em tecnologia. Então, talvez algo em torno de 95% de tudo que é produzido no mundo com relação à tecnologia, em algum setor e alguma parte passa pela China. Tudo que você contém nas suas mãos aí, alguma pecinha, algum componente dele foi produzido na China. Aí aqui ele tem colocando baixos salários e mão de obra razoavelmente qualificada, pois a população é numerosa e a escolaridade é muito alta, né? E sem contar que lá não existe sindicatos, sindicatos são proibidos. A China também investiu muito em educação. Então, a população chinesa, a população asiática como um todo, são muito bem educados, né? Questão cultural mesmo, de ir para a escola, de frequentar as aulas, de estudar, de ser uma questão de honra. Se eu estou indo para a escola, eu tenho que realmente aprender, porque se sabe que alguém está pagando por isso. E eu devo, a minha obrigação é devolver para o Estado, para a nação, pagando por algum fruto, de alguma forma devolvendo isso para a nação. Então, com o meu conhecimento, com o meu trabalho. Disponibilidade moderna de infraestrutura nas zonas econômicas especiais, nas ZEE, já que o governo tem investido alto em portos, ferrovias, rodovias, telecomunicações, etc. Então, muita disponibilidade. Apesar da China ser um país gigantesco, continental, a logística é amplamente difundida lá, a questão logística. Então, as distâncias acabam sendo rompidas com a facilidade maior, né? Sem levar em consideração que a população, sendo uma população gigantesca, a própria procura pelo emprego acaba acarretando que o valor do salário tenda a cair. Uma coisa também que aconteceu aqui no Brasil. Política cambial e tributária do governo chinês favoreceram as exportações. Teve um momento, o que é isso?
é a tentativa de desvalorizar a moeda. Se eu desvalorizo a moeda, o meu valor, a minha moeda fica mais barata, o poder de compra do meu interno meu fica menor, mas em compensação meus produtos ficam mais baratos lá fora. O Brasil já tentou fazer isso algumas vezes aqui com o real. Teve momentos que o real valia bem menos, aí o Brasil acabou, logo no início da formação do real, quando ele começou, ele valia US$ 1. O real valia US$ 1. Aí começou a se desvalorizar artificialmente. Aí chegar a um ponto que não é mais preciso desvalorizar artificialmente, né? A moeda já está perdendo seu poder econômico naturalmente. Mas no primeiro momento teve que se criar. No primeiro momento, claro, a valorização também foi artificial, que ficava controlando o valor do real e do dólar artificialmente. Contudo, o real criou um certo status, né? E ele estava valendo de fato alguma coisa. Aí o governo teve acabando que intervir para criar, fazer com que o real viesse a valer menos, para ser vantajoso às empresas de fora comprar os nossos produtos. Coisa que não surtiu muito efeito, né? A cotação do Yuan é mantida artificialmente baixa, o que torna os produtos chineses baratos no mercado internacional. A redução e isenção de impostos sobre produtos industrializados que ocasiona o barateamento deles, né? Ou seja, existe toda uma política estrutural da China na tentativa de fazer que os produtos chineses sejam atrativos. Mas lembrando, sempre alguém paga o preço. Nada acontece do nada, né? Sempre alguém está pagando o preço. Se está tendo essa desvalorização, no final das contas, quem acaba pagando é o trabalhador, que ele vai ter prejuízo na baixos salários, prejuízo na questão de sua saúde, prejuízo na sua alimentação, certo? A China também é conhecida como a fábrica do mundo, certo? Mas tem algumas contradições. Desde o início da década de 80, a China tem sido a economia que mais cresce no mundo, a uma taxa média de 10% ao ano. Em 80, seu PIB era de 202 bilhões, produto interno bruto, né, que é a diferença do... Essas são as riquezas do país, tudo que entrou e saiu, faz uma média, faz uma conta para ver quanto sobrou. Em 2014, a gente tinha atingido 10 trilhões, ou seja, 80, 90, 2000, 24 anos, né? 24 anos, 34 anos depois, ela estava em 10 trilhões de dólares. Além da liberação econômica dos impostos baixos e do ian desvalorizado, outro fator fundamental que vem atraindo os vultosos capitais da China é o baixíssimo custo da mão de obra, novamente, muito disciplinada e relativamente qualificada, ou seja, o pessoal lá, os trabalhadores, eles não questionam nada. Se mandar fazer, ele faz e pronto, acabou-se, lá e vai. Aqui nesse gráfico aqui, tem mostrando o valor da mão de obra, né? Ela aqui é em penúltimo lugar, só perde para a Índia, que também é um dos países também que tem muitos produtos made in Índia, né? Só que existem outras contradições. Por exemplo, na Noruega, o custo do trabalhador nas indústrias é de 65,85 dólares, né? Hora, viu? Se a pessoa se ganhar 65 dólares hora, quanto é que está custando o dólar aí? Vamos arredondar para R$ 5 hoje? É muito dinheiro por hora, né? Lá na China é 3,07, R$ 15. O governo também tem procurado atrair de volta aos países parte dos chineses que vivem no exterior, sobretudo os Estados Unidos. Por quê? Porque esse povo saiu da China e por muitas vezes foi estudar, foi se especializar, foi se desenvolver. Eles querem que eles tragam juntamente com eles essa tecnologia, né? Esse know-how, essa expertise, que volte empresários, engenheiros, cientistas com experiência em empresas ocidentais. Vale lembrar que a população de Taiwan, Hong Kong e Singapura são compostos predominantemente chineses, o que favorece o fluxo de capitais, informações e pessoas, além da presença de uma cultura capitalista na região. Ou seja, mesmo que seja um país teoricamente socialista, existe uma cultura fortíssima capitalista lá. Basta a gente ver qualquer imagem da China por aí. Outro fator que contribui muito para o desenvolvimento chinês foram as enormes reservas de minério e de combustíveis fósseis em seu subsolo. Como eu falei, a China é gigantesca, ela possui uma gigantesca reserva de matéria-prima. Aí nós temos só uma tabela, ela é primeiro produtor no mundo de magnésio, de alumínio, de ferro, de carvão mineral, de estanho, de zinco, de ouro, primeiro produtor do mundo de ouro, segundo de manganês, cobre
e quarto de petróleo. É muita riqueza para esse país, né? Contudo, apesar de ser o maior produtor do mundo de minério de ferro, a China também é o maior importador. É uma potência gigantesca. Ele tem tanto minério de ferro e mesmo assim ele ainda importa, ele ainda compra. Por quê? Porque a indústria dele fervilha, né? Cresce, é gigantesca. Para garantir acesso a esses recursos, a China Investment Corp, fundo soberano do governo chinês e grandes empresas do país, tem feito altos investimentos em nações de desenvolvimento, especialmente a África subsaariana. Ou seja, eu preciso de recursos. Para eu conseguir esses recursos, o que é que eu vou fazer? Eu vou investir nos países que têm esse recurso. Não é por nada que tem os BRICS aí, né? Que a China é o cabeça-chave, é o grande, maior poderio dos BRICS é a China. E ela investe nesse país na tentativa de também ter uma contrapartida, né? Algo que por vezes é comparado com o processo europeu, né? Que a Europa fez no começo das grandes navegações do imperialismo europeu. Contudo, a China, o governo chinês, ele diz que os interesses não são de dominação, e sim de acordos econômicos, né? De crescimento para ambos, né? Aí aqui uma imagem, né, da China, do presidente chinês, fazendo acordos com o presidente da... Deixa eu só ver se eu consigo aumentar aqui. Não está dando para vocês verem, nem está comendo. Presidente da Nigéria, em 2014, né? A China, como eu falei, também é considerada uma máquina exportadora, né? Os baixos custos de produção têm levado os produtos industrializados made in China a conquistar cada vez mais mercados no mundo. Isso aqui é um dado muito engraçado, muito interessante. Ó, a China registrou um superávit comercial de 2,92 trilhões de yuan, algo relativamente comparado a 423,6 bilhões de dólares em 2019. Superávit, o que é? Você faz o balanço do que você exportou, do que você vendeu, do que você comprou. Aí, se sobrou dinheiro, é superávit. Se faltou dinheiro, é déficit. Se sobrou dinheiro, é superávit. Então, sobrou dinheiro, ou seja, em 2019, ano passado, sobrou 423 bilhões de dólares. As exportações do país subiram 9%, em termos de yuan. E as importações aumentaram em 17,7%. Aí aqui os dados do Brasil. Em 2019, as exportações brasileiras chegaram a 224,018 bilhões. Todas as exportações brasileiras não chegaram ao superávit chinês, certo? Aqui no Brasil chegou a 7,5 de baixa, né, comparado a 2018. A gente exportou menos. E 239,64 bilhões de importações, que também teve uma queda de 3,3 sobre o ano de 2018, né, que foi de 181,231 bilhões. Aqui eu coloquei esse dado em gráfico aqui, o que eu tentei explicar o que é superávit, que já falei. E em gráfico, que aí eu coloquei o Brasil, isso para a gente entender. Aqui ele está dizendo, é uma questão que pode cair bastante no Enem, certo? Porque aqui eles dão dois dados diferentes. Ele está dando superávit chinês, ele está dizendo superávit chinês, e aqui ele está dizendo os valores das exportações e da importação brasileira. Você olhar, pelo menos eu coloquei na íntegra do jeito que estava na manchete. Se você olhar aqui, ó, os dois em azul, dá para você até imaginar no primeiro momento que o Brasil chegou mais ou menos na metade da China. Quando na verdade não é. Quando a gente coloca no gráfico, talvez dê para entender melhor. Ele está dando o dado o quê? Ó? Ele diz que a China importou, ele não dá o valor que a China importou em 2019. Ele só diz que a China importou mais 17,7% comparado ao ano anterior, 2018. E ele diz que a China exportou, vendeu mais 9% comparado a 2018. Ele dá o resultado. Ele diz que a China teve um superávit de 423,6 bilhões de dólares. Já no Brasil, ele diz que o Brasil teve uma perda de importação, ou seja,
Ele importou 177,34 bilhões de dólares. Ele importou, ele comprou, certo? E ele exportou, também com a perda de 7,5% comparado ao ano anterior, 224,18 bilhões de dólares, certo? Quando se faz uma continha, diminuir a exportação da importação, a gente chega à conclusão que o Brasil teve sim um superávit, sobrou dinheiro no caixa do Brasil, mas sobrou quanto? 46,67 674 bilhões de dólares. Se a gente comparar com o superávit da China, é quase um décimo, né? Um pouco mais de um décimo. É um país que sempre se diz que é o país do futuro e não consegue chegar a esse futuro, né? Mas afinal, né, resumindo aqui nos últimos, o que vem a ser a China, né? A China é também conhecida oficialmente por República Popular da China, né? Desde de 49. É uma das civilizações mais antigas do mundo, é também um país mais populoso e caminha para se tornar a maior potência mundial, se ainda não for. Localizado no leste asiático, a China é o maior país desse continente e o terceiro maior do mundo. Ele só perde para a Rússia e para o Canadá, né? Rússia primeiro, Canadá segundo, China terceiro. Estados Unidos quarto, Brasil quinto. Aí alguns dados gerais, né? A capital é Beijing, que a gente gosta de chamar de Pequim. A extensão territorial, mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, a quantidade de habitantes. Clima, predominantemente clima seco e frio no inverno e quente e úmido no verão. O clima da China, em algumas partes, assemelha bastante com a gente aqui na América do Sul, em alguns momentos, e também com a Austrália, né? Porque se a gente for olhar, a China está mais ou menos na mesma posição que a Austrália, após os trópicos, né? Mas ela tem momentos de calor intenso, como aqui, tem momentos de frio, parecido com o nosso sul também. A língua oficial mandarim, religião predominante taoísmo, né? E a moeda oficial da China não é o yuan, é o renminbi. Renminbi, é difícil de falar, eu estava até escutando um vídeo. Renminbi. O yuan seria como se fosse um fragmento do renminbi. É uma moeda que eles usam mais, mas a moeda oficial dele é o renminbi. Então o yuan é uma moeda que eles apresentam mais para o exterior, mas não seria a moeda oficial deles. Sistema político é o socialismo, né? Hoje socialismo de mercado. E de acordo com os dados, né, do ano passado do IBGE, 96,4% da população com mais de 15 anos é alfabetizada. Ou seja, um alto índice de alfabetização. Alto índice mesmo, extremo alto índice de alfabetização. Lembrar que a alfabetização é você saber ler e escrever. Não é simplesmente você ter um diploma, né? Que aqui no Brasil se usa muito a questão de você ter diploma. Você tem uma formação, terminou o segundo grau, você acha que já está tudo feito, tudo ok. Quando na verdade, por vezes, você não consegue nem fazer uma redação. O modelo de economia planificada, né? Que é o modelo atual da China, ou centralizada, cujo controle é feito pelo Estado. Foi modificado para a economia mista. Isso aconteceu em 78 e é a principal causa do sucesso e crescimento da economia chinesa. Planificada é socialismo, mas lembra que hoje a China é socialismo de mercado, né? Então é economia mista, o Estado fica só mais ou menos olhando de lado. Quase 30 anos depois da sua implementação, 70% da economia chinesa é controlada pelo setor privado. 30% o Estado ainda fica observando e controlando. Após anos em pleno crescimento, a China tem uma das maiores economias em crescimento do mundo. Pessoal, aí tem um videozinho aqui, não sei se vocês já ouviram, é bem curtinho esse vídeo, 3 minutos, dá tempo pra gente passar. Não sei se vocês já ouviram falar desse Jack Ma. Esse cara, ele é cofundador da Alibaba. Alibaba, uma das empresas que mais lucra no mundo, né? Ele é o cara nada mais, nada menos do que o cara mais rico da China. Aí ele tá dando algumas dicas. Tá em inglês, tem legenda, mas dá pra gente ver tranquilo, tá bom? É bem curtinho. Tenta prestar atenção. Okay, what would you do if you are a 25-year-old man?
Well, first, I would love to go back to 25 years. I would do anything to be back to 25 years. I think I would go to China and seeing the market there, and go to America and think about it, and go back and come back to Korea. I think opportunity is everywhere. Honestly, when people think about internet is the future, 10 years ago, internet was so good. When nobody believed internet was so good. Now internet is so tough because all the smart people go to internet. So you should go to the off-ground. There are so many opportunities. If you run a restaurant, if you're really interested in running a restaurant in Korea, using IT technology to making sure the restaurant is perfectly unique. If you want to open a barber shop, making sure you use the IT technology and data technology, be the different. It's not only the high tech that works. There are a lot of business. If you're using IT better, that'd be fantastic, right? So, Prime Minister said I'm a genius. I don't think I'm a genius, and I would love to be a genius. But when I sit next to Bill Gates, I think I'm a genius. When I speak Chinese, he cannot speak. When I Isso é uma coisa que eu acho bastante interessante, né? Bill Gates, o cara mais, eu acho que ainda é um dos mais ricos do mundo, né? E ele diz que ele não se, o Jack Ma diz que não se acha inteligente, mas quando ele fica perto do Bill Gates, ele se acha. Por quê? Porque ele aprendeu a falar inglês, né? O Jack Ma. E o Bill Gates não aprendeu a falar chinês. Por quê? Talvez pela arrogância norte-americana, né? Então isso também é um dos grandes fatores do desenvolvimento chinês, é que ele procura se apropriar das culturas dos outros países, né? Ele não simplesmente ele não chega invadindo, ele procura se apropriar e aprender também, né? Vale-me Deus. Vamos por aqui. If you want to open a barber shop, making sure you use the IT technology that works. There are a lot of business. If you're using IT better, that'd be fantastic, right? So, Prime Minister said I'm a genius. I don't think I'm a genius, and I would love to be a genius. But when I sit next to Bill Gates, I think I'm a genius. When I speak Chinese, he cannot speak. When I speak English, well, we both, it's not bad. We all have to think opposite. When everybody agree, wait 1 minute. Think about it. Is that right? Is there an opportunity where everybody against it? Just wait for 1 minute. Think about it. So 25 years old, don't worry. Any mistake is an income, is a wonderful revenue for you. So I told myself and told my young people, before 20 years old, be a good student. When you do entrepreneur, just learn some experience. Before 30 years old, follow somebody. Go to a small company. Normally in a big company, it is good to learn processing. You are a part of a big machine. But when you go to a small company, you learn the passion, you learn the dreams. You learn how to do a lot of things at one time. So before 30 years old, it's not which company you go, it's which boss you follow. It's very important. A good boss teaches you differently. And from 30 to 40 years old, you have to think very clearly, you're working for yourself if you really want to be an entrepreneur. When you're 40 to 50 years old, you have to do all the things that you are good at. Don't try to jump into the new area. It's too late. You may be successful, but the rate of dying is too big. So 40 to 50, think about how can focus on things that you are good at. But when you are 50 to 60 years old, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. So when you are over 60 years old, spend time for yourself. On the beach, sunshine, right? It's too late for you to change normally. But this is my advice to the young people. 25 years old,
make enough mistakes. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand up. Enjoy it. I'm 25 years old. Enjoy the show. Enjoy the show. Okay, thank you. Pronto, pessoal, que ele falou, uma das coisas que ele falou, né, que é interessante, é que toda unanimidade é burra, né? Quando você vê que todo mundo está concordando com a coisa, você tem que ficar com o pé atrás, pensar um momento, voltar, e ao mesmo tempo, se todo mundo está discordando, pense, analise, vê se é aquilo mesmo. Ele fala que você tem, como jovem, é o momento de aprender, cair, levantar, ser humilde, né? Saber que você tem muito que aprender, aproveitar o momento para aprender. E uma coisa também interessante é cometer erros, né? E uma coisa também interessante que eu acho bastante diferente com a nossa cultura, né? Que ele diz assim, que você começa a aproveitar a vida nos 60 anos. Ou seja, você trabalha, aí quando chega aos 60 anos, aí você vai curtir a vida. E aqui o que é que a gente vê? Por que que tantas empresas acabam falindo e quebrando? O cara começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, pensa que está rico e começa a esbanjar. Ou seja, deixa para aproveitar quando realmente você tiver certeza que você já construiu todo o seu patrimônio, já sabe onde é que você está pisando, né? Que é a lógica dos chineses, né? A lógica dos asiáticos. Por isso que eu digo e vivo dizendo que não sei se nós, né? Mas os nossos filhos, nossos netos talvez vão ver a China como uma grande potência do mundo. Então bora cuidar e aprender mandarim, viu? Talvez esse modelo socialista que a China implanta, né, se é que se pode dizer assim, seja um grande modelo do futuro que vai acontecer, né? Não sei, mas enfim. Pessoal, 3 e 5, 3 e 2 já, provavelmente o formulário já está disponível no Classroom. Já coloquei o link aqui. Quantas pessoas preencheram? 70 pessoas preencheram, tá ótimo. A gente teve momentos que tinha mais gente, viu? Coloquei o link, quem não preencheu, preencha, viu? Tinha momentos que eu vi que a gente tinha uns 80 e tantas pessoas. Então, por favor, quem não preencheu, preencha. E até a próxima semana, pessoal. Faça uma atividade. Quem ficou de recuperação, faça a atividade de recuperação. Quem não recebeu a nota da parcial, entre em contato comigo, porque eu também provavelmente não vi. Bom final de semana. E seja bem-vindo, dezembro. Bom final de semana, professor. Vocês também. Tchau. Hoje ainda deve ter. Mas eu não vou ver vocês mais. Valeu, professor. Valeu. Valeu, professor. Valeu.